Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso online de interpretação da gasometria arterial, edição 2022, e chegamos aí ao módulo 2, né, em que a gente vai falar de distúrbio ácido básico. A gente viu o módulo 1 completo, né, que é estado de oxigenação, tá certo? E agora a gente tem aí uma longa jornada de estudo em relação a distúrbio ácido básico. Um parênteses importante que eu preciso fazer aqui é em relação ao seu treinamento individual. Lá na sua conta do Cardiosite, você vai ter acesso ao e-book, né, que tem aí todo o conteúdo teórico de todo o curso, né, tá lá no nosso e-book, que é de nossa autoria. Você também vai ter acesso ao caderno de gasometrias, né, várias gasometrias lá, que são fotos de gasometrias reais, que você vai poder baixar, imprimir e poder fazer o seu treinamento individual, e também tem os slides, né, que se você quiser fazer o acompanhamento das videoaulas, você baixa, imprime os slides e também aí faz o acompanhamento, né, de todas as videoaulas, tá? O e-book ele é protegido por direitos autorais, a gente já falou isso lá no começo, né, então esse aí você não vai conseguir baixar e imprimir, mas o caderno de gasometrias, né, e os slides você pode sim baixar, imprimir, né, tanto aí para fazer o seu treinamento individual, como para acompanhar as videoaulas, tá? E esse treinamento individual, ele é fundamental para você fixar aí todas as informações da gasometria arterial. Então você já teve todo o módulo 1, que é de estado de oxigenação, então já faça aí o seu treinamento individual em cima de estado de oxigenação, tá? E à medida aí que a gente for dando informações em relação ao distúrbio ácido básico, vá fazendo também o seu treinamento individual, tá? Porque só assim que você vai conseguir fixar todo o aprendizado, tá? Então vamos lá, né? Vamos dar o pontapé inicial aí em distúrbio ácido básico. Vamos falar primeiro o que são ácidos e o que são bases, né? Ácidos são todas as substâncias que em solução, elas fornecem, elas liberam, né, o íon hidrogênio. E as bases, elas têm a capacidade de receber o íon hidrogênio. Então isso aí é o que diferencia ácidos de bases, tá? Muito bem, então vamos aí tentar compreender o que é pH, né? Tentar compreender o que é pH. Então vou te mostrar aqui na tela, né, um exemplo, né, o ácido clorídrico, tá? O ácido clorídrico, quando em solução, ele vai se dissociar no íon hidrogênio, que dá a característica aí de um ácido, mas no seu ânion correspondente, que é o cloreto, tá? E aí, em relação ao ácido clorídrico, para cada molécula, né, de ácido clorídrico dissociada, o que é molécula dissociada? Nesse formato aqui, ó, dissociada, né, o hidrogênio mais o cloreto. Né? Então, para cada molécula de ácido clorídrico dissociada, existem 100 moléculas não dissociadas, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, para cada molécula de íon hidrogênio formada, a gente ainda tem 100 moléculas de ácido clorídrico na forma não dissociada, tá? Então a gente pode botar uma relação aí de 1, né? 1 para 100, tá? E aí 100 a gente pode representar aqui por 10 ao quadrado, tá certo? E aí a concentração de íon hidrogênio, né, é 10 a menos 2, porque quando a gente tem uma fração assim, de um expoente no denominador, a gente joga aqui para cima e aí fica com o expoente negativo, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, ó. 1 dividido por 100 dá 0,01, tá? Então, qual seria a concentração do ácido clorídrico, né, em solução do íon hidrogênio aqui? Vai ser de 0,01 milimol por litro, tá certo? E aí o que acontece, né? Veja como fica difícil, né? Se a gente perguntar assim, qual é a concentração ácida do ácido clorídrico? Ah, é 0,01 mol por litro, né? Então, trabalhar com números decimais é uma coisa muito difícil. E aí os químicos, eles resolveram convencionar o seguinte, vamos chamar isso aqui, né, de logaritmo, né, na base 10, tá? Então, como que ficaria o logaritmo negativo, né? Logaritmo negativo na base 10. Ficaria assim, ó, menos log de 10 a menos 2. Menos log de 10 a menos 2 é igual a 2, tá? Então a gente diz que o pH é 2. Então, em vez de dizer que o pH é 0,01, a gente diz que o pH é 2, tá certo? Se aqui no caso fosse 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 seria o pH de 3. 10 a menos 4 seria o pH de 4 e assim sucessivamente, tá?
Aqui em relação à comparação, né, você pode perceber o seguinte, vamos supor que a gente tem um ácido A, tá, e um ácido B, tá certo? O ácido A tem uma concentração de um hidrogênio de 0,001, tá? 0,001 é a mesma coisa que 10 a menos 4. E a gente tem um ácido B que tem uma concentração de 0,00001, tá? Então, esse número aqui é igual a 10 a menos 5, né? E aí, perceba o seguinte, né? Se a gente jogar aqui o logaritmo negativo na base 10, tá? 10 a menos 4 é igual a 4. Logaritmo negativo na base 10 de 10 a menos 5 é igual a 5, tá? E aí, perceba que o pH de 4, né? Ele é maior que o pH de 5, ou seja, tem mais ácido aqui no pH de 4 que no pH de 5. Por quê? Porque 0,0001 é maior que 0,00001, tá? Por isso que quanto mais baixo o pH, né, maior é a concentração de íons hidrogênio, tá certo? Muito bem, então vamos lá. O metabolismo, né, do organismo, em condições fisiológicas, ele produz ácidos, tá? Alguns exemplos aí, a gente tem metabolismo dos lipídios, que vão formar ácidos graxos, metabolismo das proteínas, que vão formar aminoácidos, metabolismo dos carboidratos, que vão formar aí ácido pirúvico, né? Exercício físico, que produz ácido lático. Então, o nosso organismo está em condições fisiológicas o tempo todo produzindo ácidos, ok? Muito bem, pH plasmático, né? O pH no sangue, tá certo? O pH plasmático, ele vai ser dado pela relação bicarbonato e CO2. Por quê? Porque o CO2, né, quando ele está dissolvido no plasma, tá? Ele vai se ligar à água e vai formar o ácido carbônico, H2CO3, que por sua vez, né, o ácido carbônico, como todo ácido, vai se dissociar no íon hidrogênio e no ânion, tá? Então ele vai se dissociar ácido carbônico no íon hidrogênio e no bicarbonato, tá certo? Lembrando que essa reação aí também ela pode, né, ser inversa. Se eu tiver, né, bicarbonato com íon hidrogênio associado, né, a gente pode aí formar o ácido carbônico, tá certo? E o ácido carbônico pode se dissociar também em CO2 e água, tá certo? E aí, o que a gente conclui disso? Que o bicarbonato, pelo fato dele receber o hidrogênio, é a base do sistema. E o CO2, né, o gás carbônico, é o ácido do sistema. Por quê? Porque CO2 com água forma ácido carbônico que libera íon hidrogênio, ok? E aí o pH plasmático é dado por essa fórmula que está aí, ó. pH é igual a 6,1 mais o logaritmo do bicarbonato dividido pela PCO2 vezes 0,03. O que a gente conclui aí da fórmula do pH? Que existem apenas duas variáveis, o bicarbonato e a PCO2. Porque todos os demais membros dessa fórmula são números fixos, né? A gente tem lá 6,1, que é o pK, né? É a constante, e a gente tem esse 0,03, que também é uma constante. Então o pH vai depender o quê? Da relação bicarbonato com a PCO2, tá? Então a gente pode concluir isso aí, ó. Pode concluir que o pH vai variar de acordo com a variação de quê? Do bicarbonato e da PaCO2. Perceba, tá? Perceba aqui, ó, que o pH, ele tem o quê? Uma relação diretamente proporcional com o bicarbonato. O que é isso? Quando o bicarbonato sobe, o pH sobe. Quando o bicarbonato cai, o pH cai, tá? Então eles têm uma relação diretamente proporcional. E aqui em relação a PCO2 tem uma relação o quê? Inversamente proporcional, tá? Então quando a PCO2 sobe, o pH cai. E quando a PCO2 desce, o pH sobe, tá? Então é importante isso, tá? Então, bicarbonato tem uma relação direta com o pH e a PCO2 tem uma relação inversa com o pH, tá? E como é que o organismo regula, né, o equilíbrio ácido básico, tá? Essa regulação é feita da seguinte forma. Quando ocorre excessos de hidrogênio, né, a gente tem aí tampão extracelular, que são tampões que existem no plasma, tá? Então a gente tem aí o bicarbonato, né, que é o principal tampão do plasma. A gente tem a albumina, tá? A albumina é um tampão também. A gente tem fosfato, tá, no plasma, que também é um tampão. Mas é claro que disparado, né, o tampão aí
mais eficiente é o bicarbonato e ele é instantâneo, ele está lá no plasma. Então, à medida que ocorre excesso de hidrogênio, o bicarbonato vai lá e faz o tamponamento, tá certo? Existem também aqui, ó, tampão intracelular, né? O tampão intracelular principal que a gente tem é a hemoglobina das hemácias, tá certo? Hemoglobina. E aí, quando a gente tem excesso do íon hidrogênio, o íon hidrogênio, ele vai penetrar aí em todas as células, né, claro, inclusive aí na hemácia, e a hemácia vai fazer aí, a hemoglobina vai fazer aí o tamponamento intracelular, né? Existem outros tampões também, tá? Intracelulares. Por quê? Porque não pode deixar, né, que o pH intracelular diminua, o hidrogênio intracelular diminua muito o pH, porque senão, né, a acidose, né, que ocorre intracelular pode aí desnaturar todas as enzimas intracelulares, tá? Mas o tampão intracelular, ele entra em ação de 2 a 4 horas após ocorrer o quê? O excesso de hidrogênio, tá? Outra forma de tamponamento também é a excreção renal do ácido, né? Essa excreção renal do ácido é a mais demorada, pode levar de horas a dias, tá? Então, excesso de íon hidrogênio são excretados pelo rim, tá? Mas leva aí de horas a dias para começar a entrar em ação. Outro sistema tampão que a gente tem, que é bem rápido, tá? Bem rápido, é o pulmão. Por quê? Porque excesso de hidrogênio, tá? Excesso de hidrogênio, o que acontece? Para o organismo tentar compensar, ele vai fazer uma hiperventilação, né? A hiperventilação, tá? Faz com que elimine mais CO2. Lembra que o CO2 é o ácido do sistema, tá? Então, por exemplo, o paciente chega aí na sala de emergência com uma acidose, né, proveniente aí de uma cetoacidose diabética, por exemplo, ele chega lá bastante taquipneico. Quem já viu sabe. O paciente chega bastante taquipneico. Qual é o objetivo? Né? Eliminar CO2, que é o ácido do sistema, tá? Para poder aí tentar evitar variações bruscas de pH. Então isso aqui entra em ação entre 10 e 30 minutos. Tá? Então esses são aí os principais, né, reguladores do equilíbrio ácido básico, tá certo? Muito bem, então tá aí, ó. A gente tem vários tampões, né? Tampão extracelular, né? O principal é o bicarbonato, a gente tem aí também, né, os tampões intracelulares, como fosfato, bicarbonato, proteínas e a hemoglobina, tá certo? E a gente tem também aí o tampão ósseo, né? O osso também, ele funciona como um sistema tampão, tá? E qual é a origem do bicarbonato que está no plasma, né? A gente já até viu, tá? O bicarbonato que está no plasma, ele é oriundo da onde? Do ácido carbônico, né? Então, quando o CO2 se liga à água, forma ácido carbônico. E aí o ácido carbônico se dissocia no íon hidrogênio e no bicarbonato. Então, esse bicarbonato do plasma, ele é oriundo da onde? Ele é oriundo do CO2, tá? Então, essa aí é a origem do bicarbonato no plasma. Muito bem, então a gente já viu, né, que alterações na CO2 ou no bicarbonato promove o quê? Modificações do pH, né? O bicarbonato, né, ele tem uma relação direta com o pH e a PCO2 uma relação inversa, tá? E aí só para reforçar, CO2 é o ácido do sistema, porque ele doa, né, ele fornece o íon hidrogênio, e o bicarbonato é a base, porque recebe o íon hidrogênio, tá? Então vamos lá, vamos ver aí alguns valores de referência da gasometria, tá certo? Então veja, ó, nos distúrbios ácido básicos primários, tá? Primários, então perceba aí que primários está até em caixa alta, tá? Distúrbios primários, né? O pH normalmente varia de 7,35 a 7,45, tá? Abaixo de 7,35 a gente tem acidemia, acima de 7,45 a gente tem alcalemia. A PCO2, que é o ácido do sistema, né, varia normalmente aí nos distúrbios primários de 35 a 45, tá? Acima de 45 a gente tem acidose, que é o ácido do sistema. Abaixo de 35 a gente tem alcalose, né? E a PCO2 é regulada pela respiração, então a gente diz que é acidose ou alcalose respiratória. O bicarbonato, né, em condições normais, né, nos distúrbios primários, varia de 22 a 26, tá? Lembrar que o bicarbonato é a base do sistema. Então, o bicarbonato abaixo de 22, a gente está diante de quadro de acidose, né? E o bicarbonato acima de 26, a gente está diante de alcalose, tá certo? E aí, o bicarbonato, né, alterado, a gente diz que é acidose e alcalose do tipo metabólica. E o base excess, né, ele varia aí de mais 3 a menos 3. Alguns autores dizem que varia de mais 2 a menos 3, tá certo?
mas a gente vai considerar aí de +3 a -3. E a informação, né, fundamental aí do Basic Excess é que ele não se altera nos distúrbios agudos, tá? Não se altera nos distúrbios agudos, tá? Então a gente vai ver aí qual é a função do Basic Excess, tá? Na gasometria arterial. Muito bem, então como interpretar a gasometria arterial do ponto de vista ácido básico? A gente sempre vai olhar o pH, né? O pH em qualquer condição ele tem aí um limiar fisiológico que vai de 7,35 a 7,45, tá? Então se tiver nessa faixa a gente diz que o pH está normal. Se tiver abaixo de 7,35 a gente diz que o pH está ácido ou tem uma acidemia. Se estiver acima de 7,45 a gente diz que está alcalino, né? Ou tem uma alcalemia. Então perceba, se o pH estiver ácido, ou seja, se tiver uma acidemia, tem que ter uma acidose no sistema. Ou essa acidose ela é metabólica ou ela é respiratória. A gente vai ter que analisar a gasometria, tá? Agora, se tiver alcalino, ou seja, se tiver uma alcalemia, o pH acima de 7,45, vai ter que ter uma alcalose no sistema. Ou essa alcalose está no sistema respiratório ou está no sistema metabólico, tá certo? Então é assim que a gente avalia aí o pH, né, quando a gente vai interpretar a gasometria, tá certo? Então aí tem um outro detalhe, né? Se o pH estiver normal, a gente já viu, né? Quando o pH está abaixo de 7,35, tem uma acidemia. Acima de 7,45 tem uma alcalemia. E se o pH estiver normal, né? Poderá haver duas possibilidades, né? Ou tudo está normal, ou seja, não existe distúrbio ácido básico, tá certo? Ou existe distúrbio ácido básico, mas eles estão se compensando. Por exemplo, a gente pode ter no sistema respiratório uma acidose e no sistema metabólico uma alcalose, né, a ponto deles se compensarem, tá? E aí o pH pode ficar normal, tá? Então pH normal, ou tudo está normal, ou existem distúrbios se compensando. Muito bem, então vamos aqui interpretar as seguintes gasometrias arteriais para a gente dar aí o pontapé inicial, tá? Na interpretação aí dos distúrbios ácido-básicos, tá? Então vamos lá, então a primeira gasometria, né, pH 7,40, a gente olha primeiro o pH, e aí a gente pergunta, pH tem acidemia, tem alcalemia ou está normal? E aí 7,40 está dentro da faixa fisiológica, que é de 7,35 a 7,45, então o pH está normal. Se o pH está normal, né, das duas uma, ou tudo está normal, ou existem o quê? Distúrbios se compensando. Então a gente vai ter que olhar a PCO2 e o bicarbonato. Olhando a PCO2 de 40 e o bicarbonato de 24, né, não parece aí que existem distúrbios se compensando, então essa gasometria o quê? Tá tudo normal, tá certo? Muito bem. Nessa segunda gasometria, pH 7,33, né? Então tem aí uma discreta acidemia. Se tem uma acidemia, tem que ter o quê? Uma acidose no sistema. Ou ela é respiratória ou ela é metabólica. A gente olha a PCO2 de 35, olha o bicarbonato de 18, né? Bicarbonato de 18. Lembrando que nos distúrbios primários, né? Você vai entender depois o que é isso. Né? A PCO2 varia de 35 a 45, bicarbonato de 22 a 26, bicarbonato está 18, então a gente está diante de uma acidose metabólica, tá? Essa outra gasometria, a gente também tem uma acidemia. Se tem uma acidemia, tem que ter uma acidose, ou ela é respiratória, ou ela é o quê? Metabólica. A gente olha a PCO2 55, olha o bicarbonato de 26, tá? Nos distúrbios primários, a PCO2 ela varia de 35 a 45, tá 55, ou seja, está elevada. O bicarbonato nos distúrbios primários varia de 22 a 26, está aí 26, né? Então, claramente a PCO2 está elevada, a PCO2 é o ácido do sistema, né? E ela faz parte do sistema respiratório, é regulada pelo sistema respiratório, então a gente está diante de uma acidose respiratória, tá? Essa outra gasometria, pH 7,56, né? A gente está diante de uma alcalemia. Né? Se tem uma alcalemia, tem que ter o quê? Uma alcalose. Ou ela é respiratória ou ela é metabólica. Né? A gente olha a PCO2 25, né? Tá abaixo aí de 35, bicarbonato de 22, tá? Então a gente chega à conclusão que a gente está diante de uma alcalose do tipo respiratória, tá? pH 7,47, PaCO2 de 44, bicarbonato de 31, tá? Então vamos lá, 7,47, né? Tem acidemia, tem alcalemia ou está normal? Tem uma discreta alcalemia, né? Se tem uma alcalemia, tem que ter o quê? Tem que ter uma alcalose, ou ela é respiratória ou ela é metabólica. PaCO2 de 44, bicarbonato de 31. Onde que está, né,
A alcalose está na PCO2 de 44 ou no bicarbonato de 31, né? Claramente está no bicarbonato de 31, então a gente está diante de uma alcalose metabólica, tá certo? Alcalose metabólica, né? E aí geralmente é isso, né, que todo mundo aí aprende na graduação, tá? Todo mundo aprende dessa forma aí. E aí você sai da faculdade achando que sabe tudo de gasometria arterial, né? Sai lá, eu sei tudo, tá? Só que, no entanto, essa série só está começando. É uma série longa, viu? Uma série longa. Tem muitos detalhes aí, né, que você vai aprender aqui no nosso curso de gasometria arterial. Muito bem, chegamos aí ao fim aí, né, desta videoaula, tá? Então a gente viu aí alguns conceitos iniciais aí de pH, né? A gente viu como identificar uma acidose ou uma alcalose respiratória, uma acidose, uma alcalose metabólica. A gente viu aí os valores de referência nos distúrbios primários, mas tem muita coisa que a gente vai ver daqui para frente ainda. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até a próxima!